Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e Deus abençoe, me faz lembrar a primeira tradução que foi feita do canto evocativo do japonês para o português. Então, hoje nós dizemos: ó Deus Pai que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Na primeira tradução, o tradutor usou outra palavra. Dizia o seguinte: ó Deus Pai, que dividi-nos a vossa vida à fonte, dividi-nos a vossa vida à fonte, para que nós possamos compartilhar a vida sublime e perfeita de Deus. Em outras palavras, resumindo, é abençoar. Então vamos para a aula 660 pelo YouTube 289. Primeira parte é perguntas e respostas, então vamos para a primeira pergunta. Minha filha tem 31 anos, foi diagnosticada com anorexia nervosa. Esse processo se estende há mais de um ano. Atualmente ela está pesando 38 quilos. Gostaria de uma orientação. Quem pergunta, por favor, mencionar a idade, sexo e estado civil, tá ok? Muito importante mencionar esses 3 fatores. A excessiva preocupação com o corpo carnal é que faz com que as pessoas passam a ficar obcecadas em fazer regime. Isso porque não querem ficar atrás dos outros comentários, sofrer bullying e achando que não quer acompanhar a moda. Na verdade, essa anorexia nervosa é um transtorno e, portanto, é psicossomático e não espiritual. Muitos se preocupam em aparentar que não gostam de aparentar que são obesos. Muitos se preocupam e ficar obeso e ser motivo de chacota, de bullying. E ficam obcecados, desejosos, ansiosos para perder peso. Então, diga para sua filha: filha, eu te amo do jeito que você é. Diga para o seu marido também dizer, agora é aí que está o problema de não ter mencionado o estado civil. Então, diga para o seu marido também falar para ela isso daí. Então, é importante elogiá-la para que ela aumente a autoestima dela e não ficar preocupada. Pergunta número 2. Casada há 74 anos. Há alguns anos tenho Joanete nos 2 pés e ultimamente ela está causando muita dor. Fui ao médico e me informou que só cirurgia pode resolver, mas não gostaria de submeter a cirurgia. Como posso fazer para melhorar? Tenho feito orações a meus antepassados, pais, sogros, mensalmente levo flores, velas, incenso e água no túmulo deles. Muito bem. Mas a Joanete pode ser causada por mulheres que usam muito salto alto. Não sei, no passado você usou salto alto muito tempo, então isso dizem que causa Joanete. Mas podem ter também ressentimento dos pais. Então o fato de você mencionar que visita os jazigos do pai, sogros e antepassados, mas se você tem alguma mágoa, ressentimento do irmão ou de algum deles, isso pode gerar esse inchaço, essa deformação na base da perna, que é onde fica o joanete. Então, você já disse que já visita tudo, mas é importante esse sentimento de gratidão. Há muitos casos de pessoas que, quando passaram a ter uma harmonia total, o corpo muda, se transforma para do melhor. Então, já mencionei o caso de um adepto de São José do Rio Preto, e ele, na segunda vez que ele foi para a academia, na segunda vez que ele foi participar da reunião na regional, havia uma formação de caravanas para a academia de Ibiúna. Ele falou: eu vou também. E foi, participou da primeira parte. E quando terminou a primeira parte, que é a oração para os antepassados, foi ao sanitário, saindo do sanitário já foi sim
ficar enturmado com a pessoal da regional. Aí, de repente, estavam conversando, espera um pouco, está faltando alguma coisa, está faltando minha coisa, está faltando uma coisa, minhas muletas. Ele falou, aleluia, aleluia. Aí ele esqueceu das muletas porque ele tinha participado da oração dos antepassados. Então, se possível, participar de vez em quando, uma vez por ano, uma rosa só tem uma vez por ano, mas de vez em quando participar na academia, ou então assistir não sei onde você mora, se você mora longe de São Paulo, assistir pelo YouTube, que é transmitida pelo YouTube, participar também dessa atividade. E não esquecer também o caso de... nós temos antepassado da linha vertical, mas antepassado da linha colateral é bom não esquecer, porque há muitas pessoas que têm problema no ombro, nos braços, nas costelas, porque algum tio ou tia que gostava tanto dela, amava tanto ela, e esse tio está sendo esquecido. Não está sendo visitado o jazigo e também não está sendo feito registro espiritual para esse tio ou tia, tá bom? Pergunta número 3. Feminino casado há 55 anos. Minha filha de 15 anos não me ouve. Diz que está gostando de uma menina, que está namorando uma menina. Isso me deixa arrasada, estou sofrendo muito com isso. Meu marido apoia, diz que não tem nada demais disso. Meu relacionamento com ele não está bom, está ruim. Ele não me ouve, é o dono da razão. Por favor, me oriente, mesmo já nem durmo direito de tanta tristeza. Bom, você pode pensar, meu marido não me ouve, mas será que você não está ouvindo seu marido com resistência? Na verdade, da Vida volume 18, se não me engano, tem um relato da senhora Mia, que é muito bonito esse relato, porque ela tinha uma bronca do marido, porque ele tudo falava não, então ele ficava, aí também a filha também não obedecia, e tinha um problema com um garoto vizinho, e com o marido então nem se fala. Mas um dia ela fez uma auto-reflexão. Ora, bola, tudo que eu falo para o meu marido, ele fala não. Quando eu falo que eu vou na casa da minha amiga, ele fala não. Aí, por que ele fala não? Então ela pensava que era dócil, era atenciosa com o marido, mas era só na fachada. Mas por dentro ela era totalmente crítica com relação ao marido. Ela ficava inconformada, ou seja, então ela não era dócil. Ela não ouvia verdadeiramente o marido. Ela discordava mentalmente. Ouvir mentalmente e discordar é o mesmo que não ouvir. Porque ouve com o ouvido físico, mas mentalmente com o ouvido espiritual, dentro ela fica discordando. Então veja, a primeira frase que Jesus Cristo usou no Sermão da Montanha, ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre de espírito é espírito pobre de orgulho, não espírito pobre na linguagem atual. As palavras sofrendo transformações, as expressões mudam e surgem novas expressões. É espírito pobre de ego, espírito pobre de orgulho, de arrogância. Já sei, isso é blá blá blá, não sei o quê. Isso não é bem-aventurado, espírito pobre de orgulho. Esse daqui é uma pessoa que tem um ego muito forte, muito acentuado, e tudo que ela ouve, ela rebate e critica a pessoa que está falando, então ela se pensa que é a dona da razão. Cristo falou isso no Sermão da Montanha, bem na primeira frase do Sermão da Montanha, para que as pessoas ouvissem com humildade, porque aquela joia de sabedoria que ele ia falar no Sermão da Montanha, se a pessoa ficar, isso é blá blá blá, isso é blá blá, então ela não aproveita nada, porque ela rechaça tudo que ouve. Então não adianta estar corpo presente e ouvido ausente, não adianta estar assim. Então, ouvir mentalmente discordando é o mesmo que não querer ouvir, é o mesmo que não ouvir. Então, leia Lições para o Cotidiano e leia também A Razão de Ser Mulher, volume 1 e volume 2. É muito importante que leia esses 2 livros. Faça o agradecimento ao esposo com 1 quilo de feijão. 30 vezes, durante 30 dias, coloque 1 quilo de feijão sobre a mesa, passa grão por grão do lado, dizendo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Esse muito obrigado não é só verbalmente igual um papagaio faz. Analise o que está na revelação divina da grande harmonia. Começa com o verbo, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Mas, mais adiante, na mesma revelação diz, agradeça a papai, agradeça a mamãe, agradeça ao filho, agradeça a todas as pessoas. Começou com perdoar e depois agradecer. Então, entende-se aqui, perdoar e agradecer são caras e coroa da mesma moeda. Então é importante eliminar o ressentimento através da ação do perdão, que é uma forma passiva, e agradecer, que é uma forma ativa, dinâmica. Muito obrigado, 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 obrigado. Faça as duas coisas. E outra coisa, tudo que fizer com amor, humildade e gratidão, sua filha irá mudar com certeza. Então, muitos filhos que se mutilam ou fazem atos que magoam os pais porque não vivem em harmonia, porque os pais não vivem em harmonia, ou só dá bronca e não dá atenção. Minha mãe só fala comigo dando bronca, bronca, bronca. Mas cria o hábito de sorrir e abraçá-la quando ela chega da escola, do trabalho. Abrace, sorria, abrace e dê um elogio. Sorria, abrace e dê um elogio. Experimente. Sorrir, abraçar e dar um elogio. Não adianta dar coisas materiais. Se a pessoa não sorri, não dá atenção. Lembre dos 5 desejos do ser humano: ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Então, muitas vezes o filho está querendo atenção e nós não estamos dando, só ficamos dando bronca. Pergunta número 4. Casado há 30 anos. Meu pai é alcoólatra e fumante, e consultamos o nome dele no Serasa, tem muitas dívidas. Ele conhece o ensinamento da Setionê, mas não pratica, só sabe fumar e beber. O pai dele morreu de alcoolismo, nunca teve amor dos pais, tem bastante ressentimento, ele fala só isso quando está bêbado. Como ajudá-lo? Aí está um detalhe que você precisa entender. Freud procurava, no começo ele começou a hipnotizar as pessoas, depois ele passou para o divã. Aí no divã deixava a pessoa relaxar, aí falou, fale tudo que vem na sua mente, e depois começou a partir para a interpretação do sonho. Para quê? Para buscar no inconsciente o conflito, o ressentimento, alguma coisa que causou e que ainda está muito forte dentro dele, no inconsciente, e que isso que está causando esse comportamento. Então, veja bem, procure entender seu pai. Você mencionou que ele sofreu muito na infância, o pai dele morreu por causa da bebida, nunca teve amor dos pais, então com certeza ele tem muita mágoa, muita tristeza. Ele só fala isso quando está bêbado, então quando o consciente está cansado, não está normal, então ele não filtra nada, ele fala tudo que está sentindo. Então se ele fala isso só quando está bêbado, significa o quê? Você tem que entender como que ele está sofrendo por dentro. Não diga, ele só sabe beber e fumar. Isso é muito forte, fala, ele só sabe beber e fumar. Se ele faz isso, é porque tem motivo para isso. Não é que ele tem razão, motivo, ele tem um fator, algum motivator que está guardado no inconsciente dele que provoca essa vontade de beber e de fumar. Beber e fumar, trazer para dentro, porque falta alguma coisa que ele não recebeu. Falta o amor, falta a atenção dos pais que ele não recebeu, ou do pai, né, que não recebeu. Então, por exemplo, o mestre Masaru Taniguchi, ele fala, muitas pessoas pedem esmola sem necessitar da esmola. Eles querem atenção, eles querem uma atenção, querem um carinho de você. O fato de ser alcoólatra e fumante é porque ele guarda muitas tristezas do passado, da infância principalmente. Algo aconteceu como decepção para alguém, ou então foi muito forte ainda o que ele sofreu de vendo o pai naquela situação. Ele precisa ter mais alegria. Como é o relacionamento dele com a sua mãe? Estão em harmonia? Bom, se o seu pai bebe muito, com certeza sua mãe não vive feliz. Então, lógico, mas ela fica tolerando, fica sendo condescendente. Então, dê para ele o livro Lições para o Cotidiano. E dê também para sua mãe
o mesmo livro, então faça com que ela também leia. Seria bom seus pais participarem de um seminário, de uma academia. Eu não sei onde você mora, mas procure ir a uma academia mais próxima de onde vocês moram. O dia que você for na casa dele, quando você for visitar o seu pai, diga para ele: papai, vamos orar para o seu pai, vamos orar para o seu avô. Ele sofreu muito. Aí seu pai fala: mas ele causou sofrimento. Mas ele causou sofrimento não porque ele queria, porque ele tinha motivo para isso. O seu avô também sofreu muito na infância, muito, muito. Então, tudo aquilo que ele guardou, reprimiu, ele manifestou através do quê? Da bebida. Então, faça o seguinte: quando nas oferendas da Seichonoye, dentre as oferendas, além de frutas, tinha salgado, doce, água, e no passado colocava-se um saquê. Mas por que colocava isso? Porque algum antepassado que gostava muito de bebida, então, se não coloca uma coisa, uma oferenda dessa natureza, a pessoa vai ficar querendo beber, porque já era assim em vida, vai continuar querendo beber e não vai prestar atenção na oração. Então, não vai surtir efeito, porque ele só fica obcecado da bebida, aí vê que não tem bebida, ele vai embora, vai para outro lugar, e nem participa da oração. Porque, veja bem o que acontece, num dos livros que não foi traduzido para o português ainda, o mestre cita de uma mulher, saiu do trabalho e parou num bar só para tomar uma dose de uísque. Mas naquele bar tinha uma pessoa, um espírito de uma pessoa que foi alcoólatra, e quando ela foi beber, ele se aproximou dela e bebeu 1, 2, 3, 4, tomou 7, 8 e ficou alcoolizado, totalmente bêbada, por influência do espírito que estava querendo beber. Por isso, como tem essa natureza, o espírito que está com vontade de beber, assim como o espírito que não tem coração, sofre de doenças cardíacas, espírito que não tem coração, sofre de doenças cardíacas, espírito que não tem estômago, sofre de doença gástrica, assim também, espírito que ainda é obcecado pela bebida, quando se aproxima de alguém, ele fica também querendo beber. Mas não é a pessoa que quer beber, é a influência do espírito. Então, já mencionei aqui, tem vários casos que eu orientei, e falei para a pessoa fazer a oração especial para essa pessoa que era alcoólatra e colocasse, além da água, uma dose só da bebida alcoólica que gostava. Só 1 dia ou 2 dias no máximo. Tem gente que fala, não pode colocar porque está alimentando o vício. Mas entenda a situação, faça empatia, se coloca no lugar da pessoa que quer beber. Então, da mesma forma, se você caminha meia hora embaixo de um sol de 35 graus, você chega em casa com uma vontade de tomar água. Mesmo que alguém fale, olha, tem uma comida que você gosta, comida importada e tal, mas ela pensa, não, eu quero água, estou com muita sede. É lógico que a vontade, dentro das prioridades, aquela vontade física é que dá prioridade. Então ela fala, não, eu não quero comida agora, depois eu vou tomar água primeiro, depois eu vou comer. Mas não querer comer, e se a pessoa está com muita sede, não dá certo. Então, atender o desejo principal da pessoa e depois fazer a oração. Então, só faça 1 dia, 2 dias, coloque água em uma bebida que a pessoa gostava, só 1, 2 dias, só para a pessoa sentir-se atendida, aí daí para frente ela vai prestar atenção. No dia seguinte, já não precisa colocar mais bebida alcoólica, só coloca água. Tá? E aí vai dar um resultado maravilhoso. Em seguida, depois, primeiro evoque na pessoa e agradeça a pessoa, faça essa oferenda, e em seguida leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Pergunta número 5. Feminino, 37 anos, solteira. Gostaria de saber o que fazer em relação ao problema de pele, mais precisamente espinhas. Ficam com espinhas no rosto, fiz a oração do perdão para várias pessoas, tenho um relacionamento harmonioso e feliz com meus pais e faço oração para os antepassados. Você disse que já fez oração para muitas pessoas, mas ainda falta alguma pessoa que de vez em quando você lembra, você fica com raiva com a pessoa, fica
idiota, mas ele não se conforma pelo que aconteceu na conversa que você teve com essa pessoa. Você não se conforma, fica lembrando, relembrando, relembrando. Então, essa pessoa que de vez em quando vem na sua memória que você ainda está brigando mentalmente com essa pessoa, é que você tem que fazer no mínimo 30 orações de perdão por dia. Só assim para depois você apaziguar o seu inconsciente, perdoando, é que as coisas vão começar a mudar. Procure lembrar quem é, e às vezes é um ex-namorado que te falou algumas coisas, que você não se conforma da forma como ele falou, o que ele disse. Procure verificar quem foi e perdoar, perdoar, perdoar. Pode ser algum colega de trabalho, pode ser algum parente, irmão, irmã, ou pode ser seu pai, sua mãe. Então, faça 30 vezes por dia e põe 1 quilo de feijão, passa 1 quilo de feijão grão por grão, agradecendo essa pessoa. Pergunta número 6. Criança de 6 meses apresentando convulsões. Diagnóstico: esclerose tuberosa, que causa nódulos benignos nos órgãos vitais e pele. No caso dele, apareceram na cabeça, parte interna, por isso as convulsões. Agradecemos sua valiosa orientação. Bom, você que fez a pergunta esqueceu daqueles 3 itens: idade, sexo e estado civil. É importante falar isso. As convulsões ocorrem quando não há harmonia entre os pais. Então, já citei esse caso, mas sempre tem as pessoas novas que estão ouvindo pela primeira vez. E ele já estava divorciado, a esposa casou outra vez e foi morar em outra província. Lá não é chamado estado, é chamado província. E ele começou a participar da Seichonoye e a filha foi melhorando, melhorando, melhorando. Ainda ele vendo, aprendendo que estava na Seichonoye, ele mandou uma carta, um telegrama, não lembro como que foi, para a ex-esposa falando para participar também da Seichonoye onde ela morava. E ela começou a participar e a filha ficou totalmente boa. Mas depois ele foi saindo da Seichonoye, abandonou, esqueceu das práticas e aí voltou a convulsão na filha. Então ele voltou novamente a participar da Seichonoye e aí ela ficou normal. Então, do lado espiritual, a necessidade de orar para os antepassados do pai ou da mãe, que muitas vezes ocorre de conflito que houve no passado e as pessoas faleceram, foram para o mundo espiritual, mas ele continua ainda com ressentimento um do outro. Então, por isso que é importante, antes da sutra, ler a revelação divina da grande harmonia. Nunca é demais ler a revelação divina. Sempre é bom, mesmo que a pessoa fale, mas já perdoei, mas é bom sempre recapitular para lembrar como é importante ouvir aquelas palavras: reconcilia-te com todas as coisas da terra, agradeça a papai, agradeça a mamãe. Volta àquele estado de devoção que você tinha no início da Seichonoye. Isso é fundamental. Sentir aquela paz interior e mentalmente você, puxa, eu tenho aquele fulano, tenho o caso da fulano, sei que preciso agradecer, agradecer, agradecer. E isso tudo faz com que você se sinta bem. Eu lembro uma ocasião, foi em 1984, 85 mais ou menos. Não, foi antes do 80. Eu dava aula na Regional ABC, 2 vezes por semana. Aí uma senhora que era dirigente lá, foi para a Regional, pegar o ônibus da Regional que ia para a Academia de Ibiúna, ela ia participar do seminário da Academia de Ibiúna. O marido levou até a Regional e depois ela foi de ônibus para a Academia. Quando ela chegou na Regional, a secretaria da Academia chamou-a e que tinha um telefonema para ela. Era algum parente dizendo que o marido tinha falecido. Falei, mas ele me levou na Regional agora há pouco, mas ele chegou em casa e faleceu. Aí depois eu conversei com ela, falei, por acaso seu marido não estava em harmonia com todas as pessoas, estavam procurando se harmonizar? Ela falou assim, olha, nos últimos 3 meses, ele ficou fazendo oração de perdão para cada pessoa que tinha mágoa. Então ele se purificou, por isso que não sofreu morrendo. Ele estava limpo, purificado, não precisou sofrer no momento da morte, porque já estava limpo, purificado. Esse é um detalhe muito importante. Então,
lado espiritual, necessidade de orar, ler a sutra para os antepassados, e antes da sutra, a oração, a revelação divina da grande harmonia. Isso é muito importante. Por isso que parte de convulsões fazem com que essa situação desapareça. Tá? Tinha um caso de uma senhora que o filho estava internado, eu creio que já contei esse caso, e ele não trabalhava, só ficava internado por causa das convulsões. Aí, na verdade, era uma esquizofrenia. Aí ela falou assim, por que está assim? Provavelmente por duas situações. Ou a família estava em desarmonia há muito tempo, faleceram, todos eles faleceram, mas continuam em desarmonia lá no mundo espiritual, ou então alguma pessoa da família que teve problema mental, ou do pai do pai ou do pai da mãe. E ela falou assim, as duas coisas aconteceram. Eu falei, então faça a oração antepassado, e antes da oração antepassado, leia a revelação divina da grande harmonia, para eles se harmonizarem agora lá. No ano seguinte, ou alguns meses depois, eu encontrei-a novamente na academia. Ela falou, meu filho ficou totalmente curado, agora ele trabalha durante o dia e estuda à noite. Mostrou até a foto do filho antes e atual, na situação atual. Então, proceda dessa forma, que tudo vai melhorar. E é importante também ler a sutra na cabeceira da criança. Ler a sutra na cabeceira da criança, vendo a natureza divina, a vida perfeita dela. A vida é perfeita. No corpo pode não manifestar a perfeição por influências emocionais do pai e da mãe, ou então alguma coisa que está causando essa situação, caso espiritual. Então, vendo a natureza divina, pense na frase, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu que Deus criou. A vida que Deus criou é perfeita. O corpo carnal pode apresentar anomalias, pode apresentar algumas situações por questões kármicas, mas a vida é perfeita. Então, veja a vida perfeita dela e ore pensando na vida perfeita dela, tá bom? É isso que Cristo fazia. Quando aparecia algum doente, Cristo não olhava, ele está doente, é um cego, é um paralítico ou é leproso. Ele via a natureza divina da pessoa. E aí, contemplando, orando, aí manifestava a natureza divina. Pergunta número 7. Sou de uma família de 6 irmãos e eu sou caçula. Todos são prósperos, menos eu. Meu pai morreu de tanto beber, mas eu cuidei dele antes da morte. Todas as necessidades dos meus irmãos, no decorrer da vida, eu estava sempre ajudando. Hoje fico pensando que eu deveria ter me preocupado com a minha vida, porque tive sempre empregos bons, ganhei muito dinheiro, mas não consigo entender onde está tudo que trabalhei dentro desses 50 anos trabalhados. Pode orientar-me para que eu possa entender por que sempre trabalhei e estou endividado? Bom, você esqueceu de mencionar sexo, estado civil e a idade. Bom, o sexo eu acredito que seja homem, porque você disse, sou de uma família de 6 irmãos, eu sou o caçula. Se fosse mulher, então eu diria, eu sou a caçula, mas disse o caçula, então acredito que seja sexo masculino. Seu pai morreu de tanto beber, você mencionou. Será que ele perdeu a vontade de beber quando chegou no mundo espiritual? Que eu já expliquei agora há pouco. Muitas vezes não. Então, faça como eu falei. Faça a oração 21 dias para o seu pai. Coloque água e uma bebida, um dia só, no máximo 2 dias, da bebida que ele gostava. Aí, em seguida, leia a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. É importante, conforme disse, a oferenda de uma bebida, um dia somente do que ele gostava, porque aí ele vai prestar atenção, porque vai satisfazer a vontade dele, a oferenda, e daí para frente ele vai prestar atenção nas orações. Se não fizer nada disso, ele não vai prestar atenção nas orações, simplesmente vendo que não tem a bebida, ele vai embora, fala, o que eu quero não tem, o que eu quero não tem. É a mesma coisa quando a pessoa vai comprar alguma coisa na loja, tem tal produto, a atendente fala, não tem. Então o que você vai fazer? Vai buscar outra loja. Então, se ele está com vontade de beber e você evoca o nome dele,
mas não pôs aquilo que ele beber, então ele vai embora. Mas se você oferecer somente um dia que seja, isso já satisfaz a vontade dele. Então não precisa mais dia, só um dia, coloca a bebida, uma dose da bebida que eu gostava e um copo d'água. E no dia seguinte já não coloca mais a bebida, só coloca um copo d'água. Isso já é suficiente, tá ok? Então, leia o livro melhor. Bom, um rabanete, você falou que fez, ajudou a família, tudo, e não prosperou. Um rabanete, 20 dias após você plantar, você pode colher e comer também. Mas um pé de jaca, nem um ano terá condições de colher, porque não vai produzir ainda. Então tem determinadas vegetais, plantas, em pouco tempo você já produz alguma coisa e você pode comer. Um pé de alface também, pode ser que 20 dias, 30 dias você já está comendo. Mas determinadas plantas não, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 5 anos. Então, mas tudo que você fez até agora, você não perde. São créditos que um dia você vai colher. Então, às vezes, pode ser que você não guardou porque gastou em excesso com algumas coisas que você comprou sem necessidade. Quando sai com os amigos, acaba custando mais, não sei o quê. Então, procure agora, doravante, você economizar e leia o livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados. E siga o que ensina o livro. No livro ele menciona 2 vezes, é importante visitar os túmulos antepassados, providenciar a limpeza e deixar sempre limpo. E levar flores também. Então, eu sempre sugiro, leve um balde, detergente, vassoura e flores naturais. Lave a superfície primeiro e depois coloque o buquê de flores. Não leia a suta no cemitério, leia a suta em casa. Tá? Cemitério, como pairam muitos espíritos de cor vermelha que são muito apegados a coisas materiais, então vão se apegar e não é bom. E também não pegue nada que está no cemitério, deixa o que está no cemitério, deixa lá, porque tem espírito que é muito apegado e pode ficar importunando espiritualmente. Só não faça a leitura da suta no cemitério, motiva o lugar onde estão espíritos errantes, espíritos de cor vermelha. No livro é mencionado, então, para cuidar do jazigo, levar flores. E agora, voltando àquele caso que você falou, que não prospera. Harlan Sanders, já ouviu falar? Ele foi folguista de locomotivas, locomotiva a vapor, vendedor de seguros, operador de posto de gasolina. Ele começou a vender frango frito nos restaurantes à beira da estrada. E somente aos 62 anos que ele começou a prosperar. Somente aos 62 anos que ele começou a prosperar. Então, um dos lugares que ele levava, ele vendia frango, a pessoa gostou muito e pediu a receita. Ele falou, aí o pessoal sugeriu para fazer um franchise, fazer uma rede, e aí ele vendeu a rede que ele tinha em 1973. Ele tinha 62 anos. E vendeu por 19 milhões de dólares, em torno de dinheiro atual, 114 milhões de reais, 114 milhões de reais. Isso aos 62 anos. Então, se você não colheu agora, quem sabe você seja o novo Harlan Sanders e você vai prosperar. Mas, um detalhe, eu já vi muita gente entrar na Setionê, começou a prosperar, esqueceu da Setionê. E muitos deles eu vi, começou a decadência, aí voltou para a Setionê e voltou a crescer outra vez. Então, muitas pessoas ficam apegadas ao dinheiro, esquecem da parte espiritual. Isso é uma coisa que não convém. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, disse Cristo. A sua justiça significa a verdade que liberta. E o resto vem de acréscimo. E não buscar coisas materiais para depois pensar na parte espiritual. Aquele caso de um jovem que era rico, foi perguntar para Jesus, o que eu faço para evoluir mais rapidamente? Ele falou, vende o que você tem, dá o que você tem e siga-me. Ele não fez nada disso. Era muito apegado à coisa material, era escravo da matéria. Por isso que escravo da matéria e querer ser também seguidor de Cristo, verdadeiramente seguindo a Jesus Cristo na época, não combinava, porque Cristo era muito voltado para o lado espiritual,
muito menos para o lado material, mas, consequentemente, as coisas materiais apareciam. Isso é consequência. Mesmo o mestre de Yogananda, ele era assim também, muito desapegado da matéria, mas ele sempre tinha dinheiro, por quê? As pessoas de posse de dinheiro, que iam pedir uma orientação, uma consulta para ele não cobrava. E aí essa pessoa rica deixava lá, falava, olha, fica aí para você, para o seu monastério, e assim sempre tinha muito dinheiro. Mas ele não cobrava, não fazia nada para lucrar, mas simplesmente para ajudar as pessoas. Então, resumindo, todos os anos, jazigo dos antepassados para visitar papai da mãe. Se você é casado, também do sogro e da sogra. Lavar a superfície, levar flores. E diariamente, leia A Chuva de Néctar da Verdade, de manhã, e Palavras do Anjo à noite. E carregue com você o livro Convite à Prosperidade, volume 1. Leia esse livro 7, 10 vezes, que você vai gravando o que está no livro e, consequentemente, você vai prosperar. Ok? Muito obrigado. Primeira parte finaliza aqui agora. Daqui a pouco nós voltamos para a segunda parte. Venha participar do maior evento espiritual da Seichonen do Brasil. No dia 13 de abril de 2025, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos, na 69ª Festividade do Santuário Roswell do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual, enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da Festividade do Santuário Roswell dentro do portal da Seichonen no Brasil, sni.org.br. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Você pode preencher seus registros espirituais em uma de nossas sedes. Consulte os nossos endereços e telefones em sni.org.br/onde encontrar. Participe, aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. 69ª Festividade do Santuário Roswell do Brasil. 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 13 de abril de 2025, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonen de Ibiúna e virtualmente pelo canal da Seichonen do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonen Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seichonen do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos para a segunda parte. Para as pessoas que querem fazer perguntas, não façam pergunta no chat, por favor. Escrevam para o e-mail estudoaverdadedavida, tudo junto, @sni.org.br. E esperar com paciência, porque tem centenas de perguntas, então é importante esperar. Mas aquelas pessoas que desejam uma orientação pessoal,
Estou na sede central às quartas-feiras à tarde e quinta-feira, dia todo. E tem que agendar por telefone, operadora 11 5014 2258. Mas, por favor, quando tocar o telefone, tá, eu sei que tem muito spam tocando, querendo vender alguma coisa, mas dá uma olhada no prefixo quando tocar o telefone, se for 5014, para não ignorar e não desprezar a ligação, porque pode ter alguma comunicação com relação ao seu agendamento que você fez. Então vamos fazer perguntas, vamos dar abraços às pessoas no chat, por favor, escreva o nome da cidade que você vive. Muito importante. Muitos não estão escrevendo. Se for fazer pergunta, então para o e-mail estudo a verdade da vida tudo junto, @sni.org.br. Então vamos abraços para as pessoas que deixaram a mensagem no chat. Araraquara, abraço para Araraquara, Valderez Minguim. Léa Maria Carvalho, não colocou a cidade que mora. SP Santana, Quitéria Ramos. Santa Cruz do Rio Pardo, Elizabeth e Gabriel. Timbó, Santa Catarina, já nosso amigo preletor Pedro Paulo Prade, PPP. Goiânia, preletora Ana Gomes de Oliveira, grande preletora, que foi a grande delegada também. Maceió, preletora Ubiraci Medeiros Azevedo, parece que é preletora, né? Mogi das Cruzes, Valdomiro Pereira, Tina Siqueira, não esqueceu de colocar a cidade, de São Paulo, Fernando Obuti, Gisele Oukoff, já vi várias vezes esse nome aqui, mas esqueceu de colocar a cidade. Então, um abraço para todas as pessoas. Então vamos para a Verdade da Vida 38, 18 de dezembro, página 172. 172. Todas as coisas têm sua razão de existência. Todas as coisas têm a razão de sua existência. Nada que existe seja inútil para o homem. Logo, é impossível, as dificuldades não têm a sua razão de ser. As dores e as tristezas surgem quando nos recusamos a aceitar a razão da existência das coisas a nós destinadas. Aqui é uma parte muito profunda, mas que é fundamental entender. As dores e a tristeza que surgem quando nos recusamos a aceitar a razão de sua existência a nós destinadas. Então, o exemplo disso, a pessoa que é revoltada e sofre com o pai, que é muito alcoólatra, ou com a mãe, porque é muito dominadora, ou alguma outra coisa, ou o pai e a mãe, e ela fala, por que eu tenho que agradecer papai e mamãe? Dentre as pessoas mais importantes são seus pais, está na revelação divina da grande harmonia. É Deus que está falando. Por que meu pai, eu tive que ter um pai dessa natureza? Mas tudo isso é necessário porque você tem alguma coisa para aprender com ele. Conforme eu disse outro dia, da moça lá de Brasília, que sofreu muito com o pai que era alcoólatra. Aí eu falei, você fez seu pai sofrer, você já esteve com seu pai na outra encarnação e você fez seu pai sofrer muito. Aí deu uma tarefa muito pesada, muita tarefa, pesada não é pesada, mas oração do perdão não tem peso nenhum. O que pesa é a preguiça, né? A preguiça de fazer é que pesa. Mas ela fez direitinho 70 vezes por dia a oração do perdão pai, e quando faltava 2 dias para terminar, tinha dado prazo de 1 mês, ela teve um sonho muito nítido, foi quando ela despertou quem ela era e quem foi o pai dela na outra encarnação. Foi um inimigo dela, e na ocasião ele veio como homem, ela veio como homem e matou esse homem. Foi quando ela despertou na hora e entendeu que aquele homem que ela, na verdade ele era homem, então matou essa pessoa, é o atual pai. Então, aí como eu já tinha dito para ela, que ela tinha feito o pai sofrer muito mais do que ela sofreu nessa encarnação, foi quando ela despertou para esse fato, se trocou rapidamente e foi na casa dos pais para pedir perdão para o papai. Quando ela toca a campainha, o próprio pai que abre a porta, então ela abraçou o pai, chorando, pedindo perdão, e o pai pedindo perdão
para ela, pensando na encarnação presente. E assim harmonizou-se. Ela tinha saído de casa, estava morando fora, voltou a morar nessa casa, o pai nunca mais bebeu, nunca mais bebeu. Então, existe, vou repetir aqui, as dores e as tristezas surgem quando nos recusamos a aceitar a razão da existência das coisas a nós destinadas. Certa vez uma pomba pôs ovos sobre a superfície de madeira. Estava encontrando dificuldade para chocá-los. Então coloquei-os em um ninho improvisado. Mas a pomba estranhou o ninho que lhe fiz e talvez julgando que fora atingida por uma infelicidade, não conseguiu chocar os ovos. E aí esse ovo apodreceu e não nasceu o filhotinho que ela tanto queria, porque não aceitou. Mas a intenção do mestre foi dar um conforto para aquela pomba, para o ovo, para poder chocar à vontade e o ovo ficar quentinho e depois nascer o filho, a filhotinha, a pombinha. Mas isso não aconteceu porque a pomba recusou a chocar naquele lugar. Na página seguinte, 19 de dezembro, página 173. O sofrimento vem quando tentamos fugir das dificuldades. Quando resolvemos aceitá-las e superá-las com força total, os sofrimentos diminuem. Isso nos mostra aceitar as coisas como elas são, significa viver de acordo com a vontade de Deus. Na verdade, na vida volume 9, nós estudamos que quando a pessoa está no segundo estágio, ali diz o Sr. Veterini, que espírito grandioso, que na próxima encarnação ela terá uma vida totalmente oposta da anterior, seja ela boa ou má. Então, essa parte, muitas pessoas não entenderam, pensaram que foi erro de tradução. Não foi erro de tradução, não. É isso mesmo que está escrito lá. Na próxima encarnação, ela terá uma vida oposta da anterior, seja ela boa ou má, para entender de verdade, para evoluir espiritualmente, para evoluir mesmo. Evoluir não é no sentido de colecionar diplomas, colecionar dinheiro, guardar a fortuna, isso é coisa da terra. Mas dentro da lei da vida, dentro da lei do espírito, evoluir espiritualmente para estar mais próximo de Deus, cada vez mais próximo de Deus. Mas isso se consegue perdoando, amando e cada vez menor o ego. O ego cria separação. O ego não cria união. E Deus é amor. Deus é amor. Então nós não manifestamos o amor verdadeiro quando estamos com ego. Simplesmente deixa lá, não aceita, e reprova tudo que os outros falam. Então esse ego é um obstáculo. Por isso que, na medida que vamos evoluindo, nós vamos ter que ir diminuindo o nosso ego, praticando o ensinamento. Aí diz o seguinte: aquele que se lança voluntariamente ao ninho oferecido protege a si próprio e os seus filhos. Protege a si próprio e seus filhos. Então, aceite as coisas que aparecem diante de você e automaticamente vai sumir, vai desaparecer esse conflito que você tem com o fato ou com a pessoa. Ok? Vamos na página seguinte, dia 20. Na mesma página 173, diz o seguinte: para quem pensa que nesse mundo nada ocorre conforme o seu pensamento, realmente assim vai acontecer. Para quem pensa, nada acontece conforme eu quero, se tiver essa mente fixa de que nada acontece, vai continuar acontecendo dessa forma. Lembra do exemplo que eu dei foi um funcionário meu da empresa? Ele disse publicamente, eu escutei a conversa que ele fez com os colegas: eu tenho 33 anos, eu sou mais azarado do planeta Terra. Eu sou mais azarado do planeta Terra. Aí depois que ele terminou de conversar com a rodinha lá, aí eu chamei, vem cá, por favor, senta aqui do lado, eu quero explicar um negócio para você. Enquanto você falar que você é o mais azarado do mundo, você nunca vai ter sorte. Você tem que falar o contrário, tem que falar que você tem sorte, que é filho de Deus, que tem sorte, que é abençoado, que é herdeiro de Deus. Pense nisso várias vezes. Então naquele tempo, dentro da empresa tinha um escritório do banco, que no caso começou com Cominde, que era o Banco Comércio e Indústria de São Paulo,
e depois mudou para Itaú. E às vezes, essa funcionária do banco, às vezes tinha que repor dinheiro, porque assim é a lei do banco. No final do dia, o dinheiro que tem em caixa é o dinheiro que tem que estar na contabilização. Mas quando faltava, ela tinha que pôr dinheiro do bolso, porque o banco não tem culpa se ela errou no troco. Mas então, vira e mexe, ela errava e tinha que repor dinheiro do bolso. E na empresa, os funcionários da empresa, então, por dó, por pena da funcionária, porque chegava um mês que não tinha salário, porque acabou repondo muito, e então começaram a fazer vaquinha, que naquele tempo, 1982, 83, era novidade, produtos que vinham lá do Paraguai, produtos chineses que o Paraguai não produzia nada disso, vinha da China, então calculadora, lanterna, não sei o quê, reloginho, despertador, esses eletrônicos começaram a vir de monte, e então a pessoa ia buscar lá para revender aqui no Brasil. E como para ajudá-la a ter uma renda para superar aquela perda que ela teve, então o pessoal começava a fazer rifas desses produtos eletrônicos para ajudar essa moça. E esse meu funcionário, ele nunca tinha ganho uma rifa. Aí ele foi, aí eu falei para ele, para ir na academia, eu falei, eu vou te pagar a diária e você vai voltar, vai mudar a sorte. Mas pense toda hora, eu sou filho de Deus, tenho sorte, tenho muita sorte, tenho muito abençoado, tenho uma sorte. Bom, naquele ano, ele ganhou 4 rifinhas. 4. Para quem em 33 anos não ganhou nenhuma, ganha 4 no ano, já é um grande avanço. Continuando, vamos na página 177, dia 22 de dezembro. O senhor era um vereador que esteve detido por envolvimento num escândalo político, relatou sua experiência no auditório da sede central após a minha palestra. Bom, esse vereador, o sagrado mestre, não colocou o nome, colocou o senhor R, para não comprometê-lo, porque teve um escândalo. Aí esse R, como estava lá na prisão, ele viu que não tinha o que fazer, então ficava lá. Então ele dizia, o que eu queria descobrir, uma forma de tornar mais alegre e a vida carcerária e obter um conforto espiritual. Então ele não tinha nada que fazer, então ele pensou, o que eu quero fazer é ter uma atividade, alguma coisa que me faça feliz estando na prisão. Porque na realidade, eu falo, a comida é boa, não é excelente, mas também é uma comida boa que tinha naquele presídio lá do Japão. Então, mas não tem o que fazer, então não tem alegria. Então ele falava que os condenados eram muito grosseiros, muito brutos. Falava, bom, eles eram assim, por isso que estavam presos e revoltados. Então é importante, ele começou a pensar numa coisa. Então, lendo os livros da Seichonoye, eu resolvi colocar em prática o que aprendi no livro Seichonoye. Pensei, vou expressar e agradecer. Vou experimentar agradecer, vou experimentar colocar em prática agradecer. Toda vez que me traziam água ou chá, eu dizia muito obrigado. No começo, eles exclamavam, bah, que bobagem. Mas ele continuou agradecendo. Olhando-me com desprezo, quando ele dizia obrigado para a pessoa. Pensei até em desistir, mas julgando que era tolice agradecer às pessoas estúpidas, pensei em parar de agradecer. Porém, na verdade da vida, está escrito que a atitude do próximo é reflexo da nossa mente. A atitude do próximo é projeção da nossa mente. Fazendo uma reflexão, percebi que eu, pelo fato de ser vereador, tinha uma mente arrogante e que isso refletia nas pessoas, fazendo com que eles me olhassem com desprezo. Então ele pensou, estou com ego forte de querer ainda pensar que sou vereador e subestimando as outras pessoas. Por isso pensei que a situação poderia mudar se continuasse agradecendo. Então ele pensou, eu vou continuar agradecendo. Ele não se preocupou com o rótulo. Baixou o eguinho, baixou o Mr. Ego e continuou agradecendo. E deveria continuar, pois, ao contrário, eu não seria um digno leitor da verdade da vida. Então ele pensou,
dizer que está na Seitonê e não pratica, é a mesma coisa. Então, continue agradecendo. Muito obrigado pela gentileza, o senhor é muito gentil. Os dias foram se passando e do quarto dia em diante começaram a dirigir-me palavras gentis como: imagino o incômodo que o senhor está sentindo. O senhor é um vereador, não é? E assim por diante. Então, muitas pessoas se colocavam no lugar dele. Imagine como o senhor está passando aqui, o senhor sendo vereador. Além disso, passaram a arranjar mais água do que para mim. Normalmente as pessoas recebiam 4 litros de água por dia. Começou a receber mais. Até os carcereiros que falavam asperamente comigo, começaram a falar com polidez. O senhor R, vou lhe dizer com franqueza, o senhor é uma pessoa virtuosa. Ou ouvi dizer que o senhor tem trabalhado muito pelo bem-estar social. E eu senti-me feliz, respondia: com nada, é a bondade sua, muito obrigado. Desta forma, o presídio que parecia um inferno, cheio de diabos, transformou-se num paraíso habitado somente com os anjos. Antes eu considerava os carcereiros como refúgios da gente, mas passei a receber deles palavras de conforto e o que me deixou sobremaneira feliz. Então, não adiantava ficar criticando mentalmente. Tratando bem os carcereiros, tratando bem os outros presidiários, eles foram mudando. Então, plante, quem dá, recebe. Quem dá, recebe. Compreendi o quanto é grandioso o ensinamento da Seitonê. Compreendi realmente que o ato de alegrar o próximo constitui uma só própria alegria. Ele ficou alegre porque ele começou a elogiar e agradecer as pessoas. Então ele começou a receber um tratamento diferenciado também. E isso tudo é consequência de quem planta, colhe, quem dá, recebe. Vamos para a página 182. No segundo parágrafo, no meio do segundo parágrafo diz: perdoar as pessoas que amaldiçoamos durante o dia ou até a noite, perdoar as pessoas com quem ficamos indignados, perdoar as pessoas que odiamos e perdoar completamente as pessoas com as quais simpatizamos, inclusive as suas falhas. Aqui está mencionando isso porque está falando do Shinsokan. Lembra quando nós estudamos A Verdade da Vida, volume 8, dos carros sonâmbulos, que muitas vezes se desgovernam e vão em encontro a um abismo, se chocam com as árvores. Ele está sozinho na estrada, mas de vez em quando o carro se desgoverna. Mas quem está conduzindo o carro é a pessoa. Então, isso aconteceu por causa da mente. Então, o mestre cita sobre isso, que no inconsciente ele tem conflitos com alguém. No inconsciente ele está em desarmonia com alguém, por isso que ele acaba se chocando. Está em choque com alguém, por isso ele acaba chocando. Então, essas pessoas que têm mente, temperamento muito crítico, muito agressivo, têm que trabalhar para deixar mais dócil, mais brando, perdoando as pessoas. Aquela revolta desaparece e, consequentemente, você não vai ser vítima de ferimentos. Fica vítima de ferimentos e coisas graves, e a pessoa perde o braço, perde a perna, porque ele está sendo agressivo mentalmente com as pessoas. E da mesma forma que está sendo agressivo, ele vai atrair uma situação agressiva. Então, melhor coisa, perdoar, agradecer, que esse tipo de temperamento desaparece do nosso inconsciente. E, consequentemente, nós conseguiremos atrair boas amizades, boas pessoas, uma situação de harmonia com tudo e com todos, porque nós estamos em harmonia com tudo e com todos. Esse é o trabalho que a Seitonê ensina. Já não estou odiando fulano. E antes de dormir, fazer tudo isso, todos os problemas que teve durante o dia, perdoar um por um as pessoas com quem você se envolveu em um momento de raiva, ódio, e perdoar. Aí depois vai dormir. Então, conforme eu disse no Shinsokan, não é questão de orar horas dormidas, que é sono confortante. O sono de conforto que vai te trazer aquela paz e harmonia é a qualidade do sono. Se você for dormir com raiva, com ódio, você vai levar isso para o sono. Então, antes de dormir, limpe tudo isso, agradeça as pessoas, perdoe as pessoas e agradeça um por um cada pessoa. Aí depois você vai ter um sono tranquilo e repousante. Mesmo que você durma 5 horas, 4 horas, você vai ter um sono melhor do que dormir 8 horas com bronca de alguém, com mágoa de alguém. Então, em paz e harmonia, a qualidade do sono, porque o consciente dorme nessa hora, mas o subconsciente não dorme. Então, você levou para o sono
a raiva, o ódio, o subconsciente começa a trabalhar isso. Por isso que muitas pessoas acordam com olheira, acordam com o rosto envelhecido, porque leva para o sono a mágoa, ódio e tristeza. Então aparece no rosto aquele envelhecimento. Mas se você perdoar e agradecer e lembrar que você é filho de Deus, está em harmonia com todos, o rosto é a projeção da nossa mente. Muito obrigado. Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Antônio Gomes. Estou passando aqui para fazer um convite para você participar de um evento da Seichonoye que acontecerá na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye em Ibiúna, São Paulo. E que evento é esse? É o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, o Seminário da Cura Divina. Dia 13 de abril acontecerá na academia a festividade do Santuário Rosô do Brasil. E você que está vindo para São Paulo para participar da festividade do Santuário Rosô, está convidado a permanecer na academia para juntos participarmos deste seminário de treinamento espiritual com oferenda de trabalho, de 14 a 17 de abril. Então, caso você conheça alguém que esteja passando por alguma dificuldade e não está conseguindo resolver sozinho, incentive essa pessoa a participar do Seminário da Cura Divina. Muitas vezes a pessoa alcança a cura física, mas não alcança a cura espiritual. Desta maneira, a gente trabalha dentro do seminário para que ocorra não só a cura física, mas também a cura espiritual. Os orientadores deste seminário serão eu, preletor Luiz Antônio Gomes, preletora Cleusa de Jesus Zanata, preletora Natália Máximo da Hora Furoshima, preletor Holmes Borges e teremos como convidado o professor Heitor Miyazaki. Estamos preparando esse seminário que vai acontecer de 14 a 17 de abril, com muito carinho para recebê-los. Sejam bem-vindos e venham participar deste seminário. Muito obrigado.